Bom, estamos a 65 quilômetros de Porto Nacional, Tocantins. Nós vamos hoje parar por lá mesmo, tá? E se eu não me engano, de Porto Nacional a Palmas é mais 60. Ou até 60 quilômetros, eu não sei. Mas hoje a gente vai dar uma parada em Porto Nacional, vamos registrar o que há por ali e talvez depois da manhã, não sei ao certo, nós vamos para Palmas, Tocantins. Eu iria voltar a partir de Palmas, mas vou visitar uma cidade chamada Lajeado, que é até 55 quilômetros de Palmas, para também conhecer, porque o colega falou que é legalzinho lá, coisa e tal. Bom, eu vou ver se é legalzinho para mim, mas independentemente de eu gostar ou não, eu vou fazer vídeo, porque pode ser que um de vocês goste. E nós vamos ter no canal a cidade de Lajeado. Obviamente, tudo correndo perfeitamente, vai acontecer. Está correndo, tá tudo bem. Eu tô parado aqui agora a 63 quilômetros de Porto Nacional, porque eu olhei o óleo, não estava fervendo, mas agora eu paro, mesmo chegando a 100 graus. Dá para você andar, mas eu tô evitando. E assim evitando, ela está funcionando perfeitamente. Então vamos continuar assim, porque time que está ganhando não se mexe. E nós vamos fazer essa jornada que está sendo muito boa. Muito boa. Nada a reclamar por enquanto. E vamos seguir. Não esqueçam, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem. Toca no sininho, verifica lá se tem todas. Para você receber novos vídeos. Sempre que sair, YouTube entender a relevância. Eu pedi e repito, dê uma olhadinha se está realmente inscrito. Porque pode acontecer o que aconteceu com o nosso amigo, né, que faz parte desse canal, que falou para mim, pelo comentário, que simplesmente o YouTube tirou a inscrição dele. E ele, obviamente, reinscreveu. Tamo junto sempre. Meu nome é Roberto e vamos lá. Estamos entrando aqui em Porto Nacional, Tocantins. Aí é o pórtico, né? Bem-vindo a Porto Nacional. Viagem tranquila. E agora a gente vai procurar um local para ficar. Chegamos aqui em Porto Nacional, nós estamos aqui no ponto de apoio. Esse ponto de apoio eu peguei aqui pela Overlander. Eu ainda vou perguntar, tá, gente? Eu costumo mesmo, chegando, estar no Overlander, a gente vê, mas a gente pergunta, tá? Vou mostrar aqui para vocês o quintal. É na beira de um lago. Aqui é Porto Nacional, Tocantins. Nós estamos a 50 quilômetros de Palmas. A gente vai ainda dar uma caminhada por aqui, mostrar algumas coisas. Devemos dormir de hoje para amanhã, pelo menos aqui em Porto Nacional, e depois vamos seguir para Palmas, e de Palmas para Lajeado. Você pode caminhar aqui por dentro, a gente vai caminhar, vai mostrar a vocês. É que nós chegamos agora, estamos nos ambientando. Bem, tomei algumas informações, agora a gente vai conhecer um pouco aqui. Mas vamos ver aqui, né? A gente está aqui para ver, conhecer o local. E aqui é uma praça, tem um parquinho, segundo a senhora me informou, aqui à noite o pessoal fica caminhando, coisa e tal. É mais agitado no fim de semana. Diz que de 5 às 9 é fechado uma das faixas, né?
mas eu vou ficar aqui, não vai ter problema nenhum. Quando eu for sair é que eu não posso sair depois de 5 horas, que aí eu tenho que entrar para essas outras ruas. Mas vamos lá. É até bonito, né, gente? Estamos em Tocantins. O calor é o mesmo, é intenso, mas só que agora a gente está na beira do lago, né, gente? Vamos ver se hoje fica um pouquinho mais fresco. Olha, o lugar é bonito, gostei. Bem tranquilo, claro, nós não estamos num sábado, né, nem num domingo. Uma iguanazinha correndo, livre, e isso é bom. Na parte de cima ali, uma construção, a igreja, porque tem aqui um símbolo bem antigo, hein? Vocês estão vendo ali em cima, naquela parte de cima ali, ó. É um parque conservado pela prefeitura, lógico. Aqui tem uma mensagem, um espaço para você sentar e refletir. Lutamos pelo feminicídio zero. Sim, eu também apoio. Vou sentar, refletir e vou sair. Me deu uma certa curiosidade para conhecer essa estrutura aqui. Aqui tem uma subida, tá vendo? Banheiro feminino, banheiro masculino. Horário de 17 às 23 horas. Tem um banheiro aqui na parte de baixo. Vamos subir, tem umas escadarias aqui para subir. Aí você já começa a ter mais ou menos o visual da praça, né, por aqui, e do lago. E tem que subir essas escadas agora aqui, vamos ver. Aqui é a Catedral Nossa Senhora das Mercês, tá? Aqui essa parte de cima me lembra um pouco Nossa Senhora da Ajuda, tá? Não da igreja em si, mas as casinhas geminadas aqui na frente da catedral, né? Gente, aqui se faz uma espécie de mirante. Aí daqui de cima você tem a visão dessa parte de cima aqui, que é a parte mais privilegiada. É isso aí, gostei. Indo em direção a Palmas, a estrutura que eu estou achando melhor em cidade é Porto Nacional. Não falando sobre cidade, mas de local para você parar de motorhome, eu gostei muito de Arraias. No posto do Japão, achei ali um ponto de apoio bom para se passar pelo menos 2, 3 dias. A catedral está fechada, né? Mas é bem imponente.
e parece ser uma construção bem antiga. Vamos ver se eu consigo ver por fora quando foi construída essa catedral, né? Isso aqui é a lateral da catedral, né, da Nossa Senhora das Mercês. Eu estou olhando pela estrutura, é bem parecida com a estrutura, vocês devem ter observado, com a estrutura daquelas ruínas da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, lá em Natividade. A estrutura é bem parecida. Isso aqui são alguns casarões antigos, né? Segundo a história aqui, a igreja aqui, ela foi construída, né, logo após a construção, que não foi concluída, da igreja da Natividade lá, Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos, né? E o que acontece? Quem fez, na realidade, essa estrutura, não só da igreja, eles escolheram vir para Porto Nacional porque as embarcações, elas tinham que ter um local aonde eles pudessem descarregar, carregar. Então escolheram aqui o Porto Nacional como um local para isso. Então, se você olhar Porto Nacional e olhar os outros, Porto Nacional é um pouquinho mais evoluído, entendeu? Mas essas cidades, na verdade, elas são quase que da mesma época. Vou só perguntar quando que foi construída essa igreja. Pelo que me foi dito, essa igreja ela foi construída no final do século XIX. Tá? E aqui essa região também é o centro histórico aqui de Porto Nacional. Eu não vou fazer todo esse percurso, mas ele é dividido, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Agora a gente vai retornar aqui. E nós vamos voltar em direção ao que eles chamam de prainha. E apreciando esse lindo pôr do sol em Porto Nacional, Tocantins. É muito bonito, né? Uma visão muito privilegiada aqui. Estamos juntos sempre porque os sonhos nunca envelhecem. Estamos na noite aqui em Porto Nacional. Agora são exatos 8h20 e nós estamos com 35 graus, sem vento. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo as folhas paradas? Aqui o coqueiro. Tudo parado. E é esse o nosso quintal. Eu pensava em ficar aqui mais alguns dias, mas não vou ficar. Porque Tocantins é muito quente, gente. E quase não venta. Olha que eu sou do Rio de Janeiro, mas aqui é muito quente. E porque não tem vento. É raro, você uma hora ou outra que aparece um ventinho. As pessoas ficam assim, hoje
na rua, né? A maioria faz só janta, como aquela turma que está ali, tá vendo? Ou vem para os bares. Tem logo um bar aqui ao lado. Vamos dar uma andadinha, mostrar mais a vocês. E quem sabe, se não tiver mais coisas, a gente vai continuar gravando e vai só depois da manhã. Se não, a gente parte daqui mesmo. Mas o lugar é esse. Eu acho que de todos eles, o mais desenvolvido é aqui Porto Nacional, de todos eles que eu digo, de Tocantins que eu entrei. Acredito que Palmas deva ser até mais evoluído. Parece que a pista aqui já está liberada. Eu vou dar uma andada aqui mais à frente. Bem, a gente está andando aqui à noite, mas vou te dizer, olha, não tem um ventinho. Olha só, gente. Olha as árvores. Eu estou dizendo a vocês, 35 graus à noite. Agora deve ser o quê? 8h30 mais ou menos. Mas o pessoal sai aqui para poder andar. Aqui tem um, sei lá o que é, abandonado. Amanhã eu vou ver se eu descubro o que é. Aqui é um memorial em homenagem aos heróis de Tocantins, tá? Isso aqui fica preservado, eu vou passar lá para mostrar a vocês. Os bustos estão ali. E aqui é o memorial, tá? Herói do Tocantins, Oswaldo Aires da Silva. Aqui o busto de José Wilson Siqueira Campos. O busto de Feliciano Machado Braga. Joaquim Teotônio Segurado, Fabrício César Freire e Lísias Augusto Rodrigues. O grito de independência. Bom dia, amigos viajantes, futuros viajantes e amigos que me acompanham sempre nas nossas jornadas, né? Amanhecemos aqui em Porto Nacional, Tocantins, no nosso quintal. Nós estamos de frente aqui ao monumento Heróis de Tocantins, que eu mostrei a vocês. E ali está a IEP. Está bem ali parada, dormimos ali, mas eu acho que eu vou ter que procurar um outro local, porque a internet não está funcionando aqui. Mas eu vou dar uma olhada. Porque hoje vou fazer mais umas tomadinhas de vídeo ali e depois a gente vai seguir. Mas eu queria mostrar a vocês também este busto aqui de Júlia de Assunção Oliveira, aqui conhecida como Tia Júlia. Bom, a história dela é uma história até bem intrigante. Ela era casada, teve 20 filhos, ela morava no Maranhão, em Balsas, e quando ela resolveu vir aqui para Tocantins, desses 20 filhos, só sobreviveram 8. Então primeiro veio o marido dela para cá, depois ela veio. Só que 5 anos depois,
o marido dela abandonou ela. E ela ficou com 8 filhos aqui. Então teve que dar o jeito dela para trabalhar, correr, para poder sustentar os filhos, que estava difícil. Então o que ela fez? Ela montou uma barraca. Na verdade não era restaurante, era uma barraca. Do lado esquerdo da margem do rio. E ela teve essa ajuda aqui do pároco da cidade, tá? O padre Luso, que era pároco da cidade na época. Ajudou e ele pediu para botar o nome da barraca de São Judas Tadeu, ela botou. Só que depois da construção da ponte, ela teve que se mudar para o lado direito, daqui do lago. E do lado direito ela montou um restaurante também de tábua. Assim como a barraca era toda de tábua, o restaurante também de tábua. Lá servia, trabalhava dia e noite, coisa e tal, blá, blá, blá. Então ela prosperou na cidade, oferecendo comida, coisa e tal, blá, blá, blá. Ela passou a ser uma das pessoas conhecidas aqui na cidade como Tia Júlia e virou exemplo, né, de bondade, né, de honestidade e tudo mais. Por isso aquele busto está ali. Ela morreu em 1996. Por isso que eu parei ali para ver a história, né, dela. E realmente foi de luta, foi de muita luta. Agora vamos seguir aqui e vamos mostrar. Nós estamos indo em direção a uma prainha lá. Aproveitando, caminhando e indo em direção da prainha para a gente fazer uma filmagem por lá, mostrar a vocês como é. E também eu conhecer como é que é, né? Prainha, eu quero saber se é uma praia mesmo. Aqui é considerado Praia Porto Real. Ali, onde vocês estão vendo do outro lado, onde tem uns restaurantezinhos, uns quiosquezinhos. Só que para você ir para lá, você tem que pegar uma espécie de um barco para poder ver lá os restaurantes, essas coisas. E aqui também, as margens do lago, é considerado a praia. Por isso que eles chamam Praia Porto Real. Aqui também tem um agito maior do que onde eu estou, né? Logicamente. Embarque e desembarque ali na lanchinha. Festival Porto Verão. Parece que foi montado aqui em Porto Nacional algum evento. Bom, aqui à noite está tendo um evento, Festival Porto Verão. E você atravessando, são vários embarques, desembarque, não é só um, tá? Vocês olhando aqui, ó, embarque, desembarque, tem um aqui, tem um mais ali na ponta, são 3 embarques, desembarque, pelo que eu vi aqui. Aí eles falam que dali você vai para Praia Porto Real, não é nessa orla, é lá na orla de lá, Praia Porto Real. Ali, ó, um restaurante e flutuante, ó, Mãe Maria 3. Ele vai pelo rio e você vai almoçando. Ali fica o Centro de Convenções Vicente de Paula Oliveira, Cineclube Rios. Você vê que tudo acontece aqui em Porto Nacional, à margem do lago. É onde tem um movimento. Na realidade, gente, quase todos esses lugares que não tem praia, né, que tem lago, lagoas, se ela for uma lagoa conhecida, é onde se concentra o point, a diversão. Diferentemente dos locais que tem praia, porque você vai cada um numa praia. É Copacabana, é Leblon, no Rio de Janeiro, é Barra da Tijuca. Cada local desse é onde vai se concentrar o maior número de diversão, de point. Bem, chegamos até o final aqui, daí para lá não tem nada. Por isso que eu falei, a concentração é
aonde tem lago ali, a beira, e essa beira ela é acessível. A beira do lago acessível. Por isso que tem um movimento um pouco maior para aquelas regiões. Agora a gente está retornando, conhecemos aqui a cidade de Porto Nacional. Das cidades que eu vi até agora, ela é a cidade que tem mais movimento, né? Deu para perceber, né? Eventos, coisa e tal. E a gente ainda não concluiu, porque a gente quer chegar em Palmas. E Palmas daqui a 50 quilômetros, é perto, é bem colado aqui. Aí a gente já vai sair fora, tá indo para Palmas. Aí lá nós vamos conhecer um pouquinho de Palmas. Olha aí, a gente está conhecendo um lugar que a gente achou que nunca iria conhecer. Valeu! Nós estamos saindo aqui de Porto Nacional, tá? E também deixar para vocês, explicar para vocês que Porto Nacional, a cidade de Porto Nacional, ela tem 165 anos. Mas eles saíram de Goiás com a Constituição de 88, estado de Tocantins, ok? Por isso que vocês têm aquele monumento dos heróis. Por quê? Porque cada um teve um empenho até antes de 88, bem antes, para a criação do Porto Nacional, do estado de Tocantins, se desgrudar de Goiás. Então é uma cidade que, para ela ser criada, ela teve uma história. Eles chamam de independência. Agora vamos seguir. Estamos juntos e agora vamos para Palmas.